Como a entrevista vai falar sobre HMPV, metapneumovírus humano, que tem assolado a China, já está no Brasil e tem causado verdadeiro pânico mundial. Para bater um papo com a gente sobre isso, eu convido o médico infectologista Dr. Alessandro Guimarães. Seja Muito bem-vindo. obrigado pelo convite. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas e esclarecer de uma vez o assunto, não é mesmo, doutor? Estamos aqui, vamos lá conversar. Estou aqui muito predisposto e com vontade mesmo de trazer a verdade diante de todo esse cenário que a gente vê circulando. Notícias algumas que são verdadeiras, mas a maioria, infelizmente, tem se propagado com uma velocidade, talvez eu diria, muito maior, distorcendo ou tentando dar uma realidade no sentido de alarme, e não a verdade, que seria apenas um alerta, né? Doutor, conta pra gente. O que é o HMPV? Afinal de contas, é uma variação da Covid-19? É um novo vírus respiratório? O que é o HMPV? Então, é muito bom falar disso porque é um vírus que a gente já conhece, é um vírus que já existe no mundo inteiro, é um vírus globalizado, é um vírus que já foi encontrado em todos os continentes no mundo, inclusive no Brasil. O primeiro caso no Brasil de HMPV foi descrito no ano de 2004. De lá para cá, ele vem acometendo a população em várias épocas sazonais, né, em vários momentos, principalmente em épocas de grande frio, né, no momento em que se Aqui no propaga mais Pará, a fácil. gente tem a questão do nosso verão amazônico, né? Tem muita chuva, é um Uhum, clima que altera a todo momento, então a gente fica mais propício também aos uhum. vírus respiratórios, não é Exatamente, verdade? ele é um vírus da mesma família do vírus sincicial respiratório, tá? Então é um vírus que causa sintomas respiratórios igual a um resfriado comum. Como eu lhe falei, é um vírus já conhecido, é um vírus que já circula na população de um modo geral. E agora está causando, né, esse aumento de casos na China, principalmente em crianças, em adolescentes abaixo de 14 anos, e que a gente tem olhado com uma atenção, digamos assim, esse momento Tem causado um epidemiológico. pânico, por quê? O mundo viveu uma pandemia há 5 Perfeito, anos, né? exato. Começou na China, e a gente sabe que os É, chineses têm uma predisposição maior, né, aos vírus respiratórios, uma é. imunidade um pouco menos favorecida que a nossa, seria isso? O que que acontece? Lá no Oriente, eles têm o hábito de usar máscara muito mais do que aqui no Ocidente. Então, Pois eles é, usam curioso isso, né? máscara a maior parte do ano, isso já é um hábito deles. Então, alguns vírus podem ter ficado, digamos assim, represados, né? E aí, com o relaxamento de algumas medidas, é, pode ter acontecido uma propagação mais fácil, inclusive do metapneumovírus humano, como eu lhe falei, ele já está Já existia, descrito né? há pelo menos 2 décadas, e isso favorecendo o momento epidemiológico atual e se propagando. A gente tem que tentar entender o que pode, se é que esteja acontecendo algo a mais, alguma variação genética do vírus, isso a gente ainda não É sabe. tudo muito novo para criar Isso, qualquer tipo de de especulação sobre o especulação, assunto. exato. E realmente, assim, essa questão relacionada a uma hiperpreocupação é como você mencionou, tenta se associar àquele terrível período que foi o auge da pandemia da Covid. Então isso realmente traz Doutor, uma preocupação mas assim, exacerbada. as características do vírus em si, a gente falou que ele tem sintomas parecidos, mas a questão das consequências, é uma doença que leva a óbito rápido, que atinge os idosos, as pessoas que já têm doenças, aquela predisposição, né, que a gente É. tinha para a Covid-19, as crianças, quer dizer, ele tem posso dizer assim, ele tem um Uma peso, ele é uma letalidade, né? Tá. letalidade maior? Olha, Thalita, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, cerca de 20 mil internações anuais são causadas pelo metapneumovírus humano, da sigla em inglês, né, HMPV. Então, isso já ocorre na América e principalmente nos Estados Unidos, que é um país que a gente sabe que estuda, que consegue fazer testes de detecção amplamente na população quando necessário. Alguns outros países, inclusive o Brasil, não se tem de rotina esses testes de detecção. Isso que eu fiquei curiosa. A gente sabe que o vírus já está no Brasil, mas a gente tem como diagnosticar o O que HMPV já? acontece? Esses testes moleculares são testes diferenciados, são testes um pouco caros. Então, o sistema de saúde como um todo não está bem amparado tecnicamente, Preparado, né? preparado. Alguns hospitais, logicamente, no país fazem, alguns hospitais acreditados, alguns hospitais que têm, digamos assim, um modelo de estrutura de atendimento
maior fazem em pronto atendimento, mas na maioria das vezes o cliente acaba tendo que pagar esses painéis moleculares para vários vírus. Então, numa urgência, emergência, o paciente chega com sintomas gripais, ele quer saber o que ele tem. Normalmente, aqui no Brasil, a gente pode testar para influenza, tem um painel viral simples para influenza, vírus sincicial respiratório e Covid-19, se faz esse teste. Mas existe um painel ampliado que se detecta vários outros vírus, inclusive um metapneumovírus. Isso, como eu estou lhe falando, isso depende muito do local onde o paciente está sendo atendido e muitas das vezes a maioria dos planos de saúde não acabam suprindo, não acabam atendendo esse cliente que acaba tendo que sair com uma hipótese diagnóstica e não com um diagnóstico final. Inclusive, a gente teve a notícia, alguns sites divulgaram hoje a notícia de que uma morte de uma paulista de 29 anos foi confirmada por HMPV, mas aí a gente ficou na dúvida. Foi realmente esse vírus? Teve realmente uma ligação com a HMPV ou foi uma fake news que está se propagando baseada no medo das pessoas? É muito importante esse momento de que a gente consiga trazer a informação verdadeira, né, para o público que procura esse tipo de informação de qualidade, porque é muito fácil alguém vir, né, para os meios de divulgação em massa e querer notoriedade. O que é a notoriedade? Pega um gasto, a gente sabe que no litoral paulista está tendo muito caso de gastroenterite causada por enterovírus, e essa moça lamentavelmente teria começado um quadro de diarreia e não de um sintoma respiratório clássico, né? Então não se sabe se foi feito o teste, ela procurou uma UPA. Se sabe que UPA normalmente não tem esse painel viral com todo esse recurso de diagnóstico molecular. Eu acredito que essa informação ela precise ser um pouco melhor apurada antes de chegar, assim. Então eu estou um pouco reticente em acreditar. Resumindo, né, uma coisa que a gente conversou no início da entrevista. O vírus já existia no Brasil, provavelmente a gente pode ter sido infectado em algum momento, mas existe a dúvida se ele sofreu uma mutação, né? Na China. E pode estar na China e pode ter vindo mais agressivo, né? Uma variante mais agressiva ter atingido a população. E uma outra, e eu vindo para cá, eu até me perguntei se for o inverso, porque é um vírus, como eu lhe falei, que já existe na América, e a China é um país que usa muito mais. Se for o inverso, que chegou o vírus e está se propagando mais fácil agora dentro da China, alguma pessoa com o vírus, acabou o mundo globalizado, acabou levando. Sim. A gente não consegue dizer exatamente de onde ele está emergindo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E o que tem que ficar claro é que a maioria dos casos são sintomas leves, né? Não se tem óbito documentado, né, e divulgado oficialmente relacionado à doença em si, né? Então a maioria dos casos são sintomas leves. Então a chance de se ter uma doença que cause toda essa preocupação, né, esse alarme, e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala assim, eu vejo em alguns sites, algumas mídias colocando China devastada, China assolada, vários casos, todo, sabe, com algumas imagens até da época lá da pandemia da Covid-19, então é algo que a gente tem que ficar realmente atento, a população, os espectadores, né, do portal sabem bem disso, já conseguem diferenciar o que poderia ser uma informação falsa de uma verdadeira. A gente está aqui para justamente tentar informar o melhor para a população. Trazendo para a nossa realidade, no verão amazônico, a gente está mais propício às viroses, né, da época de chuva, aquela transição. Um vírus como esse hoje, que impactos causariam aqui no nosso estado? Olha, Thalita, não dá para afirmar que ele já não está causando, sabe? Porque se a gente sair daqui agora e frequentar qualquer urgência, emergência da cidade, em local de atendimento de criança, por exemplo, que esse vírus ele circula mais em crianças e em pessoas abaixo de 14 anos, está lotado de crianças espirrando, tossindo, gripada. E quantas dessas crianças fizeram teste para metapneumovírus? A gente não tem esse dado. Então, pode muito ser que pouco já tiveram estudo. E nem Exato, isso souberam, pode ser uma né? sazonalidade. Ele entra no combo de todos os outros vírus que circulam anualmente de acordo com o período sazonal. Existe a influenza que causa gripe, existe o vírus sincicial respiratório, rinovírus, outros enterovírus, e são vírus que realmente acometem esse público nesse período de maior aglomeração e também de sazonalidade agora, como você falou, no nosso inverno. Eu já dizia o ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar. Falando em prevenção, o que a gente deve fazer para se prevenir?
A gente está nesse começo, ainda tem poucas informações, mas o importante é que, independente de ser uma HMPV ou de um outro vírus respiratório, que a gente mantenha a prevenção. Perfeito. Quais são as orientações para se proteger, principalmente os grupos de risco, Perfeito. idosos, crianças, pessoas com doenças pré-existentes, para que elas possam, né, de uma certa forma, ficarem ali guardadas, não ficarem expostas, né, à chegada dessa propagação, Olha, né, maior. dizer que a gente não vai mais ter esses vírus circulando, não, isso não vai acontecer, é uma utopia, eles vão continuar. Mesmo que a gente faça tudo o que a Como a gente Covid, sabe, né, que ainda está por aí. Exato, mesmo que a gente faça tudo o que a gente sabe a respeito de prevenção, ou seja, uso de máscara, higiene das mãos, cuidado ao tossir, que é a etiqueta respiratória, cuidado ao tossir, ao espirrar, se estiver doente, tente se manter longe de pessoas que estão com propensão para agravar, que são aquelas pessoas acima de 85 anos de idade, aquele idoso acamado que tem alguma sequela, síndrome demencial avançada, o imunossuprimido de alto grau, né? Então são grupos de pessoas, as crianças de colo, esses podem agravar mais. Então, essas medidas têm que ser adotadas, né, de prevenção para essas pessoas. Mas mesmo fazendo tudo isso, a gente não vai conseguir eliminar a circulação do vírus. As vacinas estão aí justamente para evitar a forma grave da doença, mas ainda assim, muitas pessoas, ainda que sejam vacinadas com as vacinas mais atualizadas e direcionadas à época sazonal, e quando eu falo isso, eu falo tanto da Covid quanto da vacina contra o vírus da influenza, ainda assim essas pessoas podem evoluir para uma forma grave. A gente pode ter óbito ainda, lamentavelmente, por essas doenças respiratórias. Por quê? Porque a vacina é apenas um cofator de indutor de imunidade. É necessário que o próprio indivíduo produza um anticorpo. E quando a gente vai envelhecendo, existe uma coisa que a gente chama de imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imunológico. Então essa imunossenescência acaba fazendo com que o indivíduo não tenha uma melhor resposta imunológica, mesmo se eventualmente tomada a vacina. Tomar as medidas preventivas, né, que foram anunciadas aqui, e também manter o calendário vacinal em dias, né, procurar os postos de saúde, estar ali sempre atualizado. Eu diria uma coisa bem simples, sabe, Thalita? Eu acho que é importante que a população entenda o seguinte: você está gripado, está com sintoma gripal, está tossindo, está espirrando, pelo menos tenha consciência de evitar chegar numa grávida, numa puérpera, numa pessoa de idade avançada e num imunodeprimido. Se proteja, lógico, e evite contato com esses indivíduos, porque são esses que, lamentavelmente, podem ser vítimas dessas doenças. Doutor, para a gente finalizar, independente da, que eu digo assim, da letalidade, né, do vírus, do HMPV, mas existe a possibilidade de uma nova pandemia? Existe essa chance de ocorrer, de ter essa... Olha, se diz que é certo que nós vamos ter, lamentavelmente, outras pandemias. O mundo já enfrentou vários outros momentos, né, de pandemia, desde do início do milênio, né? Então já foram várias, e a gente pode... Agora, quando isso vai acontecer, não se sabe. Ocasionada pelo HMPV, mas, né? normalmente pode acontecer de um vírus realmente novo, e não de um vírus que já circule na população, e uma população que já está, digamos caso, assim, já tem anticorpo. Se ele vier, no caso, como a gente está supondo, né? Se veio uma variação, pode vir a ser alarmante. Se especula que uma próxima pandemia venha do que a gente chama de spillover, que é o salto de algum vírus, de algum animal para o homem. O que está acontecendo, por exemplo, na gripe aviária? Nós estamos no mundo inteiro com mais de 800 casos de gripe aviária. De pessoas que estão adquirindo gripes de aves e de rebanho, mas são pessoas que vivem em granjas ou que cuidam de animais, de vacas leiteiras, que fazem aquela ordenha. Mas nenhum caso de transmissão de gripe aviária interhumana. Né? Então, inclusive, teve um óbito de uma pessoa nos Estados Unidos recentemente por gripe aviária, mas não há casos documentados de transmissão. Ainda que a gripe aviária chegue nessa proporção, nós temos tratamento para a influenza, né? Porque é o oseltamivir. Então, mesmo assim, talvez a chance da gripe aviária se transformar em algo catastrófico, como o cenário que a gente viu,
Maior que a chance do metapneumovírus humano se transformar em uma nova pandemia. Exato, porque ele já está presente na gente. Então vamos acalmar os ânimos, vamos filtrar aquilo que a gente lê, principalmente as imagens, das pessoas que querem notoriedade, que querem trazer a mídia a seu favor. Então vamos ter esse entendimento. O vírus já existe, o vírus já circula, grande parte da população já tem imunidade, a maioria dos sintomas são leves, não tem vacina, não tem tratamento, são apenas os sintomáticos que a gente tem que fazer. E se você estiver com alguma síndrome gripal, evite entrar em contato com seus pais, com seus avós, com seus entes queridos que têm mais idade ou alguma imunodeficiência. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação. E a gente encerra por aqui o Home Entrevista. Até a próxima.